Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo, direto pelo nosso canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos nossos aplicativos para Android, iOS, através do aplicativo da nossa Clean TV, do nosso parceiro CleanNet, no nosso site valetvplay.com, e está rolando a nossa live no YouTube, Facebook, Instagram. Você curtir, compartilhar, comentar. Comentários que, infelizmente, não estarão sendo lidos aqui, porque, como você sabe, nós estamos, nesse momento, gravando esse programa para que vá ao ar às 21 horas dessa terça-feira. Uma bancada muito especial, bancada cheia hoje. Se estivéssemos na Vale TV, seria bancada completa, com 5 integrantes. Na tela não fica igual aqueles quadradinhos lá dos 4, mas está bonito demais. E bom demais discutir nesse momento que é, efetivamente, tão importante para o nosso país. A gente, na noite de ontem, discutiu esse mesmo assunto sobre o mesmo prisma. Eu vou fazer as mesmas perguntas aos participantes de hoje, para que a gente possa discutir agora com novas visões o que está acontecendo e o que vai acontecer Brasil afora a partir desses dias que estamos vivendo. Terminamos, senhores, uma semana trepidante a semana passada, né? Que começou no último domingo, no domingo do dia 19, com várias manifestações Brasil afora, de defesa do presidente Bolsonaro, sim, mas algumas também exacerbando esse pedido, né? E a gente teve a saída do ministro Mandetta, e na mesma semana a saída do ministro Moro, sobretudo sair do ministro Moro com profundas e graves acusações contra o presidente Bolsonaro. O presidente, no final da tarde de sexta-feira, fez um encontro buscando mostrar força com todos os seus ministros, um dos seus filhos, o vice-presidente da República, levando algumas considerações que, segundo ele, seriam para restabelecer a verdade no nosso país. Bom, essa que a sexta-noite, o sábado, o domingo foram de muitas discussões, muitas manifestações, as redes sociais fervendo, né, em torno dessas questões que, por vida, dizem respeito ao nosso futuro, ao futuro de cada um de nós, dos senhores telespectadores, e, evidentemente, as nossas preocupações são gigantes em torno do que possa vir pela frente. O Marcos Fábio Copete, hoje Fernando Rodenbusch, Luiz Fernando Rodenbusch, João Cariolato e Wilson Pacheco, debatendo essa bancada seleta desta terça-feira. Fernando Rodenbusch, muito boa noite. Que dias, hein, Fernando? Tudo bem? Oi, que dias, né? Que dias. Mas hoje é uma arquibancada, né? Na verdade, não é nem bancada, é arquibancada. Está cheio de gente aí, mas eu estou com saudades de voltar lá para o nosso estúdio, viu, Rodrigão? Está na hora de voltar, Rodrigão. O Wilson também estava pedindo isso. Pá, achei que hoje já era. Isso não era ainda, não. Não. Quem sabe a gente faz lá nos nossos 17 estúdios, a gente faz um em cada um e botamos um monte de gente lá. O que tu acha, Rodrigo? Isso é possível. O distanciamento social bem equilibrado, bem respeitado. A gente tem tentado, né? Mas boa noite a todos vocês. Tem algum barulho de fundo em algum lugar aqui que está entrando, né? Algum contato aí. Ah, Wilson ali. Tá bom. Obrigado, Wilson. Diga, Fernando. Para vocês que é uma vez uma hemorragia de satisfação estar conversando aí com vocês. E o Pet que me aguarde, né? Ele que não fique chutando muito balde aí, que hoje parece que a bancada é de peso. Está afiado, Fernando? Estou afiado aqui. Coisa boa, coisa bem boa. O Wilson Pacheco, afiado que nem o Wilson Pacheco. Muito boa noite, Wilson. Boa noite a todos. Boa noite à arquibancada de hoje. Realmente casa cheia, né? E eu não sei se eu estou afiado, mas eu gostaria de começar fazendo uma citação. Tu tá sereno, né, Wilson? Desde sexta, quando a gente conversou e vem conversando, tu tá sereno. Sim, claro. Porque a minha vontade é sair dando tiros, né, na realidade. Mas eu procuro ficar sereno. Eu quero citar
um livro que eu li quando eu era adolescente, que eu recomendo que quem não leu ainda, que leia. O autor é Gustave Flaubert. O nome do livro, acho que é o mais famoso dele, o Madame Bovary. E eu nunca esqueci, logo no final do livro, um dos personagens do livro diz a seguinte frase: nunca nunca toque o seu ídolo, porque o dourado pode sair nos seus dedos. Então, eu acho que é justamente isso que aconteceu com o ex-ministro Moro. Mas aí a gente continua depois. Por enquanto é só boa noite. Muito bem. Vamos fazer essa primeira rodada aí, dando boa noite também. João Cariolato, muito boa noite. Bem-vindo, João. Boa noite, Rodrigo. Obrigado pelo convite. E ainda atordoado pelos efeitos de sexta-feira, né? Estamos tentando se recuperar. Estamos numa situação complicada. Eu, pessoalmente, mais do que ninguém, estou numa situação muito complicada, porque temos ligação muito forte com o ministro Moro, ex-ministro Moro, e somos apoiadores do Bolsonaro. Então, nós temos, até desde sexta, nos vários grupos, a gente, puxa vida, o que vamos fazer? Eu morei 15 anos em Curitiba, então a gente tem ligação muito forte com o Moro. Minha ex-mulher é juíza no Paraná, então a gente tem essa ligação e esse respeito muito grande pelo ministro. Tem um respeito muito grande, tem uma admiração muito grande pelo Moro. Então a gente está naquela agora, o que vamos fazer? O que vai acontecer? Porque como conservadores, até eu tenho colocado desde sexta, nós temos um princípio, um pilar básico, verdade. Verdade e justiça. Qual a verdade? O que aconteceu? É que eu estou perguntando, estou cobrando, e as pessoas fazem muito fake. Na realidade, nós queremos saber a verdade. O que está por trás da saída do ministro Moro? Por que da atitude? Porque, para quem conhece o Moro, ele tomar essa atitude de sair atirando, tem alguma coisa muito grave por trás. E essa a maior preocupação nossa no momento é qual a gravidade do fato de ter ocasionado a saída dele. Marcos Fábio Copete, muito boa noite. Boa noite. A pergunta é a mesma? Que dias, Copete? Não, eu fico imaginando, porque o mal de você gravar na segunda-feira para o programa na terça à noite é que você não sabe quem foi demitido hoje, né? Por exemplo, vocês conhecem nomes como Felipe Daroit, Rafael Sequim, Márcio Chagas. Você tem uma ideia, Márcio Chagas, aquele rapaz, não, aquele senhor de cor, ex-árbitro de futebol, que era um comentarista. Que sofreu racismo, né, lá no Estádio da Montanha. Não só isso. O lado mais agudo do momento dele não é nem ter sido demitido junto com outros 25, 30 da RBS, inclusive o cartunista Iotti, aqui do Vale dos Sinos, desde o Marcelo Kerval ao Gabriel Renner, que é outro chargista, ilustrador, mas as pessoas lá estão pasmas. José Alberto Andrade, os nomes que você não sabe o que faz, mas você já ouviu esse nome, Guacira Melim, são nomes, Luísa Pífero, eu não sei o que fazem, mas eu já ouvi esse nome no rádio, Andressa Machado, o Zé Luiz Costa, mas peraí, o momento é tão ruim que as empresas estão fazendo os seus ajustes para enfrentar a pandemia. Algumas fazem redução de salário e outras fazem redução de pessoas, né, pessoal, sobre o guarda-chuva do Covid-19. Para quem diz que hoje só se morre de Covid-19, não se morre mais de facada ou bala, quer dizer, só esfaquear o ex-candidato a prefeito não foi suficiente, tinham que dar mais uns tiros nele, o Saltiel. Então, vai sair como Covid-19 também daqui a pouco. Mas, nesse momento, então, algumas empresas fazem uma redução, uma limpa de pessoas conhecidas. Agora, no caso do Márcio Chagas, ele enfrenta um problema grave pessoal, que é o câncer da mulher dele que está sendo tratada. Aí o cara se desdobra entre as atividades profissionais e cuida da esposa. E aí o cara é demitido. Nem dentro do grupo RBS isso foi bem
aceito. Eu podia dizer, então, da mesma forma, atitudes semelhantes são tomadas em níveis empresas particulares, privadas ou também governamentais. Eu não consigo entender. Ou melhor, eu procuro até me afastar. Porque num recado um lembrete que meu pai dava para mim é que nunca pense que uma maçã boa colocada num balde de maçãs podres tem algum efeito de melhorar o que está lá dentro. Infelizmente é assim. Se você pôr uma boa num meio ruim, provavelmente ela vai ter o mesmo destino do restante. Ô, Fernando, o juiz Moro entrou gigante dentro desse ministério. Que tamanho que ele sai, hein? Acho que ele sai gigante, ele é um gigante, né? Eu acho que é um baita de um cara, né? Até que se prove o contrário, eu fico nessa de, em vez de ficar ouvindo muita coisa aí, porque a gente está ouvindo muita coisa agora, né? Só Está palpite. vendo muita coisa. E está vendo dos dois lados. Mas a tua defesa em torno do presidente Bolsonaro é maior, né? Fernando. Opa, tem uma voz entrando aí no meio, mas vamos lá. Eu acho que sim, eu continuo com o Bolsonaro, acho que, de uma certa forma, até que me prove o contrário, no teatro a gente aprende a ver as coisas sempre como um diretor, como os dois lados. Tu em cima do palco e tu tem que perceber o que a plateia vai sentir lá, qual é a reação que a plateia vai ter. Isso eu tenho que aproveitar. E assim vice-versa, né? Quem está lá na plateia tem que ver o que o ator está sentindo. Os dois atores, né? Sem levar pelo lado pejorativo, dois grandes atores, Sérgio Moro de um lado, Bolsonaro do outro, né? Mas duas pessoas que têm, de uma certa forma, acredito que têm um amor à pátria, né? Que têm um amor à pátria, que gostem desse nosso país. Mas as duas pessoas com egos infláveis, né? Muito inflável a coisa, muito querendo aparecer, um mais do que o outro, nesse sentido. Tem os seus defeitos, sim, o Bolsonaro, assim como deve ter os seus defeitos o Sérgio Moro, mas ele sai grande, porém, quando, assim como disse o Copete. Talvez amanhã de manhã, como nós estamos gravando esse programa antes, já não seja tão grande assim. A gente sabe que o ministro Guedes não cai, porque ele recebeu hoje de manhã uma bela homenagem do presidente, né? Uma distinção muito grande, evidentemente que já no sentido de dizer, olha, esse continua muito forte, calma aí, acalmar o mercado, que é uma importante missão nesse momento, né, Wilson? A gente sabe o quanto o mercado, na semana passada, foi o dólar a 5,73, me parece, o topo que atingiu, né? Por aí. E também a Bolsa de Valores quase batendo lá embaixo, né? Quase pronta para fechar, né? Eu não sei como a Bolsa está agora na parte da tarde, mas por volta de 11h30 da manhã, ela estava positiva a 3%. Então, acho que isso é uma sinalização interessante do mercado. Vazia, viu? Que ele absorveu o que aconteceu, né? E eu acho que é o seguinte, nós precisamos, como dizia Jack o Estripador, vamos por partes, né? Eu acho que nós temos que separar o juiz do ministro, né? O juiz, dentro de um universo muito ruim do sistema judiciário brasileiro, tanto na legislação, quanto na atuação dos juízes, quanto na qualidade deles, no saber dos juízes. Quando você pega um juiz e ele é um de vários que trabalha bem, é capaz, é altamente capacitado, faz a coisa certa, julga e condena ou absolve de acordo com a legislação vigente, então ele se sobressai daquela maioria que é medíocre para ser um cara educado.
como ministro, eu acho que ele não se sobressaiu como ele se sobressaiu como juiz. Você pode fazer várias acusações contra o Sérgio Moro, mas uma coisa você não pode acusá-lo, de que ele seja ingênuo. Ele não é ingênuo. Então, num momento que o país atravessa com essa pandemia, ele ciente de todo o arcabouço que existe para tentar derrubar esse governo que existe aí, eu acho que o timing que ele escolheu para pedir demissão, foi o pior possível. Ou, dentro da visão dele de como um futuro candidato, porque ele se colocou à disposição no final da fala dele, ou talvez dentro da visão dele, o timing esteja correto. A coisa está bagunçada, então eu vou chutar mais um pau da barraca para ver se cai a barraca toda e eu vou sair como o salvador da pátria. Só que não é assim. O próprio Alexandre Garcia fez um comentário interessante, né? Pelo menos o Adélio Bispo, pelo menos deu uma facada de frente no Bolsonaro. Então, acho que o que o Sérgio Moro fez não foi correto, né? Eu acho que isso mostra muito do caráter dele. O cara pegar e fazer uma coletiva, o cara é ministro da Justiça. Se ele tem problema, se ele está insatisfeito, se ele ficou magoado porque o Bolsonaro queria trocar o diretor-geral da Polícia Federal, você vai lá e lava roupa suja com o Bolsonaro. Não está contente? Você fala, para mim não serve mais, levanta e vai embora. Aí você faz uma coletiva. Não você fazer uma coletiva, jogar tudo que podia jogar no ventilador, e aí sim você dizer que vai pedir demissão, que depois você vai mandar a carta de demissão. Eu acho que aí entra uma questão seríssima de caráter, para mim. Posso estar errado. Não, eu também tendo a fazer a mesma leitura que tu, e só eu te provoco no outro sentido. Essa não é a medida de um homem desesperado que não esperava ser colocado naquela situação? É uma provocação, na verdade. Tu Quem? não acredita nessa teoria, nessa O possibilidade? Moro, você disse? Não acredito. Eu acho que isso daí tudo é de caso pensado. Ele está olhando para ele mesmo, para uma possível carreira política. Eu nem sabia, por exemplo, que ele é filiado ao PSDB, né? Diz que ele já é filiado. Não é, João? Não é? Não. Isso aí é uma fake antiga. É o seguinte, tem um Sérgio, interrompendo um pouquinho, tem um Sérgio Moro, na cidade de São José dos Pinhais, tá? Que não é Fernando, o juiz é Fernando, é o Sérgio Moro, ele é filiado ao PSDB, mais ou menos há uns 20, 21 anos, 22 anos, mas ele é da cidade de São José dos Pinhais e não tem nada a ver com o juiz Moro. Isso é uma fake já espalhada da época pelos petistas, na época do Fernando Melo. Tá? Ele não é. Perfeito, João. Então, eu fico feliz de ouvir essa informação, porque eu acho que agora, então, como eu já vinha pensando desde o final de semana, que quando eu não sabia que eu só vim ler essa fake hoje de que ele era afiliado ao PSDB, então isso vai mais de encontro àquilo que eu já estava pensando durante o final de semana, que vai ser muito interessante nós descobrirmos em qual partido ele vai se filiar para sair candidato a presidente. Isso vai mostrar mais ainda o caráter dele. Será muito interessante saber em qual partido ele vai se filiar. Tu Vamos acha que ver. ele iria para um frentão, Wilson? Para um frentão assim, PT, PSDB? Não. A impressão que eu tenho é duas possibilidades. Ou ele vai para o DEM, ou ele vai para a rede. E o novo não? Talvez o novo também. Mas o novo, João. Bem gourmet, assim, o DEM mais gourmet, assim, sei Então, lá. posso interromper? Digo uma surpresa para vocês. Ô, João, é bom que tu fale um pouco mais alto ou mais próximo, que o teu áudio está meio baixo, tá? Tá bom. Seguinte, interrompendo. Não se esqueça de um detalhe. Álvaro Dias é do Paraná. O Oriosvaldo, outro senador, é do Paraná. Se o Moro entrar em algum partido, será no Podemos. Podemos. No Podemos. Tá? É que eu digo assim, para mim, o Moro saiu mais forte que quando entrou. Ponto. Porque é o seguinte, o que aconteceu? Como ministro, eu daria uma nota 5 para ele. Como juiz, fantástico, sensacional. Mas como ministro, ele falhou e falhou muito. Mesmo a gente apoiando ele. O que acontece?
O que aconteceu no café da manhã com o presidente da República? Ponto. Por que essa nota, até que ele disse que foi falsificação da assinatura dele, saiu às 5 da manhã, ele ficou sabendo pela imprensa, o presidente teve um café da manhã com os deputados, e um desses deputados vazou, porque ele sabe que vazou para o Moro o que poderia estar acontecendo. O Moro se antecipou ao que poderia vir. Essa é a diferença. Ele pediu para sair, ele jogou no ventilador, como se diz no termo político, tá? Porque ele sabia do que estava por vir. A gente tem essa informação. Agora, claro, que depois a gente viu que teve uma deputada que oferecendo isso, teve alguém do café da manhã, do presidente da República, abriu para o Moro o que estava acontecendo. Ponto. Essa é a verdade dos fatos. Agora, o que levou a essa pressão que o Moro está sofrendo, que a família está sofrendo, porque a mulher dele está sendo chamada de abortista, de tudo. As pessoas não conhecem, não falam o que não sabem. É muito fake. Eu tenho batido desde sexta, gente, só compartilho coisa do presidente da República oficial ou do Moro oficial. O resto, tudo é fake de pessoas querendo aparecer, pessoas querendo tirar seus 5 minutos de fama ou botar uma live, nada. Deixa a coisa acontecer, deixa a coisa acalmar. A República está pegando fogo. Hoje o Rodrigo Maia fez um comentário que eu vou ter que dizer fantástico. Ele foi calmo, tranquilo, por incrível que pareça, sabe? Foi muito bem, agora às 2 horas da tarde. Quer dizer, sabe, tentando acalmar os ânimos, sabe? Mostrando que nós temos que primeiro pensar no, eu digo, vírus chinês, né? Tá? Do que pensar em impeachment. Quer dizer, deixa a coisa acalmar. Eu tenho pedido para o meu pessoal, até para os outros, gente, vamos deixar em silêncio, a coisa vai se ajustar. Agora, se nós ficarmos todo mundo nas redes, falando mal, degradando a imagem do Moro, da mulher dele, da família dele, do pai dele, é evidente que o cara vai se sentir acuado. Ele vai partir para o contra-ataque, como já partiu. E o que acontece? Quem vai perder é o Brasil. Nessa briga dos dois, quem está perdendo é o Brasil. Simples. Ô, João, tu carrega no teu nome, no Facebook, no teu perfil, João Bolsonaro Cariolato. Qual é o tamanho do teu ponto de interrogação em relação ao presidente da República, Jair Bolsonaro? Do mesmo que era antes. Não mudei uma vírgula. A única coisa que a gente pede é a verdade. Porque nenhum dos dois lados está certo. Por isso eu digo sem medo de errar. Os dois lados estão errados. Os dois lados estão indo para o confronto. E não se vai para o confronto numa situação dessa. Certo? Por isso que eu digo o seguinte, hoje tem pessoas dizendo que é bolsonarista. Não, ninguém pode usar o nome Bolsonaro. Eu uso no Face até para distinguir um pouco por causa de outras coisas. Mas eu não uso o nome dele para candidatura ou para dizer que eu sou candidato. Não, ninguém pode usar. O presidente já foi claro, afirmando em rede nacional. O Aliança já emitiu uma nota. O Aliança não está coligado com partido nenhum. Ninguém pode usar o nome do Aliança. E o presidente da República afirmou: não apoio nenhum candidato a prefeito e a vereador do Brasil em 2020. Quem estiver usando o meu nome está usando indevidamente e pode ser responsabilizado. Tá? Isso é muito importante. As pessoas, eu vi sexta, eu estava assistindo até de noite, todo mundo virou bolsonarista. Pessoas que aqui já apoiaram o Alckmin, estavam fazendo campanha para o Alckmin, agora viram tudo bolsonarista. Temos um partido aí na cidade... Está fazendo referência ao programa de sexta-feira, Estação Hamburgo, onde estavam presentes presidentes do partido PSL, né, regional, Leonardo Hoff, do PP hamburguense, Carlos. Nós temos um PSL que nós sabemos que o presidente estadual é contra o presidente Bolsonaro. Nereu Crispim. Todos os dias ele bota alguma coisa contra o presidente. Ou seja, o presidente não apoia hipótese nenhuma. Apenas já afirmou. Tirando a esquerda, eu não quero que vocês apoiem nenhum candidato do PSL em hipótese nenhuma. Isso foi pedido do presidente da República. Tá? Nós temos um partido liberal que teve um presidente desse partido no estado do Rio do Sul, apresentou uma PL para o parlamentarismo. O parlamentarismo derruba o presidente da República. Certo? E nós temos um progressista que vem do Ciro Nogueira, que é pro Haddad. Então, e as pessoas se dizem bolsonaristas. Não são. A mesma coisa que eu digo dos republicanos. Quem foi os republicanos? Republicanos apoiou o Alckmin. Republicanos apoiou o Leite. Quer dizer, agora são todos bolsonaristas? Não são. E usam o presidente devidamente. Então, a gente está cuidando muito para não usar o nome do presidente. Sabe? Eu procuro
O máximo é não usar nada, né? O Marcos Fábio Coppetti, qual é o tamanho que sai do governo o ex-juiz, ex-ministro agora, Sérgio Fernando Moro? Bom, primeiro eu ia fazer uma referência que com 359 milhões para fundo partidário do PSL, não me espanta que algumas pessoas troquem de camisa, de calça e mantenham as cuecas sujas e vão para o PSL. Normal. Como eu disse, 359 milhões e 350 para o PT. Aí que eu queria chegar. Eu acho que o Moro... Tu vê que eu nem vou deixar vocês falar, vocês que são Bolsonaro, que se mordam, porque não precisa ter oposição a Bolsonaro. Ele sozinho é oposição a um governo tranquilo. Então, deixa ele... vamos ver quem é o próximo. Já notaram que já são uma semana que não se fala em Mandetta? Mandetta sumiu. Agora o Moro vai durar... não é o Sérgio Moro, né? O Mandetta sumiu em uma semana e o Moro não é, exatamente. Mas quem o Moro assusta? O PT. O Moro... O Moro é o maior medo do PT. Esse é o grande problema. Vocês ficam falando aí de governo que... eu acho estranho. Alguém viu a foto do Moro com a Joyce Hasselmann e o Dória, não, e o Maia tomando café da manhã? Alguém recebeu essa foto? Fake de março de 2019. E sabe o que... e quem é que distribuiu isso? Um tal de Carlos, o 04 ou 02? Espera aí, eu sempre troco eles. O tal de Carlos publicou essa foto. Carlos. Aí você pergunta, mas por que o Moro saiu? 2 dias depois, o Carlos está postando foto do Moro com uma touca comunista, com tudo aquilo que tenta diminuir. E eu acho que isso é que engrandece o Moro. Carlos Bolsonaro, o filho, vamos dizer, eles são tudo univitelinos lá. Posta foto fake. Como é que você pode julgar, categorizar ou dar uma nota para um político que posta fakes assim, um atrás do outro? Quer dizer, esse é o grande problema. Para o governo Bolsonaro não precisa oposição. Aí quando você fala no Moro, eu fico imaginando se tiver alguém inteligente e honesto dentro do PT, ele dizendo assim, quais são as nossas chances numa eleição se esse monstro vir sozinho? Porque o monstro amarrado dentro do governo Bolsonaro era uma coisa palatável. Ele estava como aqueles de ficção científica. É aquele monstro acorrentado que tu solta contra o mocinho. Em vez de matar o mocinho, aquele monstro saiu. E agora? E aí? Por isso que eu queria o TZ aqui na bancada, daria 6 aqui, fecharia legal. Eu ia perguntar assim, e o PT? Tu imagina olhando assim, quem é que vai votar no PT com toda a carga que tem? E me desculpe aí, hein, com 359 milhões e o pessoal saindo, correndo do PP para ir correndo para o PSL, eu não sei quem vai votar no PSL. Só aqueles que são fãs de carteirinha. Porque o monstro, ele se torna um monstro. Porque as pessoas vão... Esse é o problema do brasileiro, ele mitifica com uma facilidade. Ele fala que o Neymar é um santo, o Ronaldo Fenômeno era tão santo que preferiu estádios em vez de hospitais. E ninguém falou nada na época, ninguém é um cacete. Eu me lembro do Estação Hamburgo que a gente falou isso. Então é engraçado como se mitifica pessoas com uma facilidade e também no dia seguinte você repassa. Ah, mas eu não sabia que era fake. Ah, o brasileiro é tão bonzinho. Eu acho que o Moro não só sai diferente, mas ele é grande não para os olhos
de quem é bolsonarista, quem é extrema-direita. Esse não. O Moro está muito diminuído. Agora, acho que ele assusta as fileiras petistas de uma maneira que vocês nem pararam para pensar. Quem vai votar nos corruptos ou naquele que é o paladino da justiça? Ô Wilson, para terminar essa rodada aí, Moro sai maior ou menor desse governo? Eu acho que ele saiu menor e eu acho que o Moro, guardadas as devidas proporções, ele é o próximo Joaquim Barbosa. Daqui a um ano, ninguém lembra mais dele. Essa é a minha opinião. O ex-prefeito Tarcísio Zimmermann fez exatamente essa referência no programa de segunda-feira. Eu quero saber de vocês quatro o que vem pela frente, né? O prefeito Tarcísio também disse que é a primeira vez em muitos anos onde Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso sobem juntos ao mesmo espaço. Vão estar na Festa do Trabalhador, nessa próximo dia 1º de maio. Fernando Jefferson também junto? Roberto Jefferson também vai junto, não? Não, Roberto Jefferson porque ele é um paladino. Ele é um paladino da moralidade agora, Roberto está abraçado nesse momento com o presidente Bolsonaro, né? Vamos conversar sobre esses. Érica Cocai hoje publicou no Twitter dela que eles são a favor do presidente Bolsonaro, não precisa dizer mais nada. Tá bem, muito bem. Vamos fazer um breve intervalo e a gente volta já já. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peça dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brown Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Está com dificuldades de consolidar o seu negócio? Custo tributário elevado, processos trabalhistas, falta de informações contábeis, custeio, entre outros problemas? Poder contar com profissionais especializados pode não só evitar inúmeros problemas, como também ampliar a sua lucratividade. Sediada em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, a Campal preza pela ética, seriedade, respeito e tratamento personalizado e individualizado a seus clientes. Além de acompanhar a legislação, executa toda a rotina fiscal, contábil, pessoal e previdenciária. Uma empresa com mais de 30 anos de atividades no mercado, formada por profissionais competentes, experientes e prontos para dar o suporte que sua empresa precisa. A Campal trabalha para seus clientes, sócios, funcionários, comunidade e familiares. Desejamos e trabalhamos para o seu sucesso. Almejamos que prospere e que tenha conhecimento para construir bases sólidas, inspiradas nos seus princípios e valores. Teremos o maior prazer em recebê-lo. Venha nos visitar!
Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Nunca. É o programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. O intervalo pegou fogo e o Wilson... Eu queria ter gravado, mas o Wilson não deixou. Marcos Copete também tirando sarro. Agora, no oferecimento... Vamos falar sério aqui, ó. Vamos falar sério. No oferecimento de Mercator, feiras e eventos, Tecnolar, Central de Alarmes, Brau Móveis e Sebratel. Obrigado aos apoiadores culturais da nossa Vale TV. Copete, próxima segunda-feira... Lá em Capão, loja nova da Tecnolar, tá? Eu sei. Saindo da RS e indo para Paraguaçu. Sabe por quê, né? Por que, Copete? Porque já está dando mais lucro, mais retorno que no Vale dos Sinos. Não mais, porque aqui tem 2 lojas, tá? Mas sim. Não precisa me dizer. Ele já tem 1 ano lá, 1 ano e meio lá, e já tem um mais retorno que no opulento Vale dos Sinos. Fez 3 verões já. 3 verões que nós estávamos lá na abertura daquela loja. E cadê a minha rapadura? A rapadurinha hamburguesa, é verdade. Temos que trazer o... Se o Fernando Rodenbusch ver esse merchan que eu fiz aqui, ele fica louco, dizendo como é que tu não mandou minha cota aqui? Cota do merchan da rapadurinha hamburguesa, ô Fernando. Eu deixei o Wilson e o Copete babando em torno das rapadurinhas. Olha, a seleção das rapaduras hamburguesas tá algo. Gente, eu provocava vocês na saída do nosso intervalo, né? A gente discutiu um pouco desses episódios da semana passada, e eu preciso perguntar para vocês, dentro de um exercício de, por um lado, futurologia, por outro, de percepção das pessoas com quem vocês conversam. Eu sei que todos vocês têm relações que vão longe, né? O Wilson tem relações mundo afora, Brasil afora, o João tem relações dentro da política, Brasil afora, dentro do movimento conservador, Rio Grande, Brasil afora. Fernando Rodenbusch, Copete, da mesma forma, são muito bem relacionados, ouvem e conversam com gente que entende, que vive os bastidores do Brasil, da política do Brasil todo. E quero trazer isso também um pouco para a nossa questão local, aqui já lançando uma provocação para vocês. A gente acordou o sábado, né? Na verdade foi colocar na tarde de sexta-feira, um frontlight, né? Um painel, um outdoor do tipo frontlight, na divisa de São Leopoldo com Novo Hamburgo, com a imagem do nosso presidente Jair Bolsonaro bem grande e com os dizeres: Novo Hamburgo está com Bolsonaro, né? Apoia Bolsonaro. E isso causou muita discussão nas redes aqui da região, em Novo Hamburgo especialmente. Muita gente dizendo: eu sim, eu ajudo a pagar, inclusive. Pessoas dizendo: por que não deram cesta básica? Gente que evidentemente não concordou com o outdoor, não só porque queria as cestas básicas acima de qualquer coisa, né? Mas a gente viu todos os tipos de comentário. Muita gente, evidentemente, dizendo: olha, eu não sou Novo Hamburgo. O jornalista Rodrigo Giacometti provocou a prefeita Fátima Daut, que se pronunciou dizendo: olha, ninguém pode falar pelo município a não ser a municipalidade, né? A prefeitura municipal. Então, eles teriam que ter assinado essa peça, teriam que ter posto lá qual é o grupo que assina e falar do grupo, né, de Novo Hamburgo, então apoia o presidente Bolsonaro. Mas isso já é uma tentativa, evidentemente. Quem postou o outdoor é os republicanos, né? Junto com com seu grupo de apoio, com os partidos coligados, pessoas que estão lançando a candidatura do delegado Zucco, né? Alguns empresários que estão fazendo parte desse grupo, que apoiaram toda essa instalação também. Legítimo, evidentemente, que o façam, né? Já começou, então, aqui rapidamente, né? Essa contrapartida, esse apoio, esse movimento de apoio ao presidente Bolsonaro, tão logo o ex-ministro Moro anunciou a sua renúncia com aquela coletiva, né? O que vem pela frente, senhores? O que acontece no Brasil? O ex-prefeito Tarcísio Zimmermann, ex-deputado federal, né? Deputado federal em 3 mandatos, praticamente, era suplente um deles. Foi estadual, foi prefeito de Novo Hamburgo, claro. Reelegeu seu sucessor, né? O ex-prefeito Tarcísio, ele falou desse encontro... Quem era o sucessor?
sucessor dele, que eu não me lembro mais. Prefeito Luiz Lauermann, né? Que ele não pôde ser candidato, foi anulada a eleição, né? Tu sabe quem é. E, evidentemente, na próxima sexta-feira, dia 1º de maio, são tradicionais os encontros Brasil afora, em homenagem ao Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, né? E, naturalmente, existem aqueles eventos com sorteio de carro. Antigamente, a Força Sindical fazia muito, shows milionários, né? Grandes encontros. Imagino que esses shows milionários não vão acontecer tanto pelo Covid quanto pela falta de grana dos sindicatos, né? Mas está anunciado um encontro já entre o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi o primeiro a publicamente defender não exatamente o impeachment do presidente Bolsonaro, mas a renúncia do presidente Bolsonaro, muito duro o posicionamento dele, né? Fernando Henrique caminha aí seus 80 e tantos anos já, e o ex-presidente Lula, que foram em alguns momentos figuras afins e em alguns momentos figuras que rivalizaram o Brasil afora, inclusive duas eleições que Fernando Henrique ganhou dele, né? O que vocês acham que vem pela frente? O que vai acontecer com o nosso Brasil? Como fica a presidência da República diante dessas denúncias? E o ex-ministro Sérgio Moro também falou em acreditar na judicialização das denúncias que ele fez. Ele sabe que isso vem pela frente, né? Ou seja, ele espera que o processo aconteça no Supremo Tribunal Federal e que ele vai ter a oportunidade de se explicar e também, talvez, de trazer novos elementos a essa discussão toda. Falar, Rodrigão? Por favor, Fernando. Umas coisinhas, então. Respeito é bom e eu gosto. A minha mãe me ensinou, meus avós me ensinaram a ter respeito. Eu acho que foi uma falta de respeito esse outdoor. Com toda a sinceridade, né? Eu acho que foi muito forte, não foi legal, não foi uma ideia muito boa, não. Apesar de ser o torcedor, ser do meu time, digamos assim, mas não foi legal. Eu acho que respeitar uma cidade toda, né? Porque, na verdade, está usando o nome da cidade, e embora seja particular, embora seja... enfim, mas respeito é bom e eu gosto. Então, acho que é importante isso. Essa é a primeira colocação. Outra colocação em relação a partidos políticos, né? Eu, há muito tempo, não voto em partidos políticos. Me desculpe as pessoas daqui da nossa bancada, da nossa arquibancada ou de fora, e acho que 77,77%, eu estou dizendo esse número porque é um número que eu gosto, tá? Mas 77,77% dos brasileiros não votam mais em partidos políticos. Eles votam em pessoas. Então, acho que, nesse momento, nós temos que ver pessoas, votar nas pessoas, acreditar nas pessoas. E a gente se desaponta, assim como foi esse desapontamento com o Sérgio Moro e tal. Futuro do nosso país, bom, eu não sei nem o que eu vou jantar hoje à noite, gente. Como é que eu vou saber o futuro desse país do jeito que as coisas estão, da maneira como estão sendo colocadas as coisas, da maneira como alguns acreditam nessa quarentena, nesse usar máscaras, o que é que vão inventar a partir de agora? Inventar no bom sentido, não estou sendo contra, tá? Mas primeiro é uma coisa, depois é outra, depois é outra. Vão nos colocando as coisas uma em cima da outra. A última é essa obrigatoriedade de máscaras. Legal, eu tenho a minha máscara, vou usar ela no momento que eu achar apropriado. Agora, por favor, né? Tem hora para tudo, né? Então, vamos com calma. Está faltando aquela palavra, né? Aquela coisinha assim. Vamos nos organizar, gente. Desculpe o meu desabafo, viu? É contra a máscara, Fernando? Oi? É contra a máscara? Não entendi a tua posição. Uso de máscaras indevidamente, ou seja, em alguns momentos, eu não vejo por que caminhando na rua, vindo da minha casa para Paranoia, onde eu escolho os lugares onde não tem praticamente ninguém caminhando na rua, eu tenho que ficar sufocado com uma máscara. O vírusinho não está andando na rua e vem e me pega no rosto. Não é assim. Tu pega na maçaneta, tu não pegou o coronavírus.
Tu pega na chave, na ignição, tu não pegou o coronavírus, entende? Agora, no momento que a pessoa espirrar do teu lado, no momento que tu entrar num banco, num supermercado, num lugar e tal, aí sim, daí é um pouquinho diferente as coisas, entende? Então, eu acho que há momentos para a coisa, né? Há momentos, há determinados espaços para isso, mas que a gente vai descobrindo ao pouco, e não estou falando mal da prefeita Fátima, de outros prefeitos ou de governadores, embora tenha minhas restrições, claro, em relação a algumas atitudes e tal. Mas coerência agora, nesse momento, né? Saúde, sim, mas a economia também. Tem que andar junto. Eu ouvi com, assim, a fala, como também ouvi a entrevista que o Rodenbusch fez com o médico, aí nosso vereador, Cássio, né? E sempre pautando e a economia. Eu gostaria de lembrar, em parte... Sempre. Eu vi a entrevista. A economia. A pauta não era a economia, a pauta sempre foi a saúde. Não, e você introduzia a questão economia, mas e como fica a economia? Ele não sabe, não tem a menor ideia. Mas eu queria lembrar, então, a pleiade bolsonarista, que eu encaro aqui, que nós temos 4.100 óbitos. Isso dá exatamente o dobro do que o grande visionário, o grande médico, Osmar Terra, previu. Ele falou que poderiam morrer até 2.100 pacientes, mesmo número da H1N1, e ele fez todo aquele embate por uma gripezinha. E aí ele era muito entrevistado pelo Milton Cardoso na Bandeirantes, que abraçou ele de uma forma assim, de dar o programa inteiro e replicar, repetidas vezes ser entrevistado. Aí o Osmar Terra começou a ser um arauto da gripezinha. Vai ser igual a H1N1. Já tem o dobro de mortos e ela, por enquanto, está lá na pobreza, lá em cima, tirando São Paulo, né? E não chegou no Rio Grande do Sul. O Copete, mas se fechar em 4.000 já seria ótimo, né? Como fechar? Nem chegou no Rio Grande do Sul ainda. O problema é este, né? Eu soltaria fogo. Não é. Como é que a gente fala a morte dos outros sempre como uma coisa fácil, né? Mas não é. 4.000 mortes, mas veja, o dobro da H1N1 H1N1 2009, 2010, 2.100 mortos. Em 4 meses aqui, 3 meses de pandemia, já tem o dobro. E ela não chegou ainda. Ela não chegou ainda. E aí vem um problema também desse debate. Veja bem, nós não estamos mais discutindo cloroquina aqui, né? O Trump também não quer mais cloroquina. Daí ele abriu a boca, foi dizer... Não, esse pessoal tem que passar um desinfetante. Já morreram americanos que tomaram desinfetante. Eu li não sei aonde, uma frase que gostei que tivesse sido minha. Nós nos equivocamos... claro, JJ Camargo, é um chinelão aí de Porto Alegre. JJ Camargo. Nós subestimamos a capacidade do povo entender, vamos dizer, a conversação médica, as atitudes médicas. E aí eu concordo com o Fernando. E aí eu discordo. Lembra quando eu falei que... não, mas você não acha que o povo, com internet, ele não tem direito? Não, deram voz a imbecis. Lembra que eu falei essa frase? Deram voz a imbecis. E vários imbecis somados formaram um número expressivo que, do ponto de vista democrático, vamos dizer, tu teria que escutar. Mas saudades dos tempos que você tinha porta-vozes de inteligência. Eu sou do tempo que digital influencer não era a imbecil da Pugliese, a youtuberzinha que foi numa festa, foi infectada lá na Bahia, agora ela foi curada e pegou uma menina que saiu do Big Brother, fez outra festa saudando. Eu estou com saúde, azar é de vocês.
Então, eu sou do tempo que você tinha um apreço por pessoas de reconhecida capacidade intelectual. JJ Camargo disse assim: as pessoas não têm, nós subestimamos, as pessoas não têm a capacidade de entender preceitos médicos, seria uma boa palavra. E aí o que acontece? Aí que está usando, eu vejo pessoas andando de máscara, andando de bicicleta, correndo, fazendo exercícios. Se uma máscara umedece em 2 horas de caminhada, em 15 minutos aquela máscara umedeceu. Havia, vamos dizer, aí eu estou falando, parece que eu estou falando do povo, porque eu me considero quem é um intelectual. Não, vamos lá, o prefeito de Campo Bom ou de Capão da Canoa, nas suas limitações de entender preceitos médicos, bloqueou o acesso de Capão da Canoa e de Campo Bom. Claro que os infectados mandaram para Novo Hamburgo, para Porto Alegre, mas a frase de JJ Camargo é emblemática. Nós subestimamos a capacidade do povo entender isso que o Fernando falou. Tem que usar máscara em tudo, eu tenho que ir no banheiro, tenho que usar máscara. Tem porque está sujo o banheiro, não por causa do Covid. Agora, então nós, na maioria, na grande maioria da nossa população, não compreende. E aí o guarda municipal lá no Rio de Janeiro não compreende, agride uma pessoa que está sozinha na beira da praia. A atitude dele é mais maléfica do que a possibilidade de contaminação. Falta, repetindo JJ Camargo, faltou compreensão nessa pandemia, que ela não chegou no Rio Grande do Sul. E quando chegar, nós estamos exaustos da quarentena feita em momentos errados. Quarentena em momento errado e o uso de máscara, que daqui a pouco se tornou assim, não, eu estou de máscara, aí eu posso fazer qualquer coisa, vai todo mundo, e ao contrário do que tu pensa, eu acho que encostar ali onde o cidadão deu uma tossida, aquilo lá, 24 horas depois, no corrimão da Caixa Econômica Federal, eu acho que há algum risco, mas... Pode levar para a boca, para o nariz, enfim. Mas o Copete, é importante tu listrar que o JJ Camargo é uma das maiores autoridades em pneumologia no Brasil, no mundo, né? E transplante de pulmão é um craque mundial, né? Tá no 600 mil transplantes de pulmão, cidadão? Não, perdão, 600, não 600 mil, 600. Transplante duplo simultâneo. Entre vírus. Transplante entre vírus, na verdade. Senhores, e queria também te recuperar, te dizer que, na verdade, nessa segunda-feira foram 338 mortos nas 24 horas anteriores, fechando 4.543 mortes no Brasil de coronavírus, os que estão computados devidamente, né? Sumiu os Marterna, né? João, segue a bola contigo, João. O que vem pela frente? Eu, como sou casado com alguém da área da saúde, estou me cuidando, estou em casa, e ela só disse assim, pai, o que tá para acontecer vai ser feio. Eu respeito quem é da área. Primeiro, tem uma pessoa que trabalha em um hospital há 20 anos. Tem 4 pós-graduação e um mestrado. E a gente está se cuidando. Eu, meu pequeno, aqui a gente se cuida, está se resguardando. Isso que a gente era favorável no início, aquela, tipo assim, abrir o mercado, as lojas, 30%, com todo mundo se protegendo, se cuidando, com máscara, Mas hoje ela não veio. Não chegou aqui ainda. É isso que eu estou dizendo. Gente, vocês estão enganados. Calma. Está chegando o frio, está chegando uma época perigosa, vamos se cuidar. A prefeita tem que resguardar de novo, porque a coisa vai ser séria. Eu penso assim, porque eu convivo com alguém da área de saúde. E está trabalhando exatamente numa área onde já aconteceu 2, 3 casos de Covid. E ainda até eu te passei que proibiram de usar máscara lá uma época, né? O Poder Municipal proibiu os funcionários da saúde de usarem máscara. Um absurdo. Mas, e quanto ao outro lá, eu acho que foi um erro político, porque foi uma antecipação de uma campanha que a gente não sabe o que vai acontecer ali na frente. A ministra da Agricultura pode cair essa semana.
Quer dizer, tem vários problemas, então eu acho que foi um erro. Bonito ficou, mas é um erro. É um erro e um erro estratégico de político. Foi mais um tiro no pé de um grupo que não é de Novo Hamburgo, pessoas que não têm ligação com Novo Hamburgo, que não têm empresa com Novo Hamburgo, tentam se beneficiar porque o fulano, o ciclano, meu irmão fez tantos votos. Aliás, o maior espalhador de fake news do Rio Grande do Sul é um deputado gaúcho do PSL. Ele tem um grupo só para espalhar fake. E isso, no momento certo, vai ser divulgado. É muito importante que as pessoas saibam disso. Eu sei porque eu passei por isso. Eu virei da noite para o dia um comunista infiltrado. Ponto. As minhas páginas, um dos meus institutos, virou uma empresa de churrasco, só para vocês terem uma ideia. Deturparam, montaram, fizeram uma montagem dizendo que o instituto, na realidade, não existia, que é uma coisa para mim que eu não uso nem falo, porque é muito importante, faz parte da minha vida. E as pessoas clonaram, sei lá, o que se diz na mídia, eles adulteraram a minha página, tá, de um instituto que ajuda milhões de pessoas, ou milhares de pessoas. Nós temos sei lá quantas mil pessoas no país deficientes. Eles utilizaram de uma maneira suja, covarde, safada, tá? Deturpando que o Instituto, na realidade, vendia era churrasco. Aí é um deputado gaúcho, que foi o mesmo que apoiou o seu pessoal ali indo para frente do quartel, pedindo o AI-5, a intervenção militar, a maior bobagem que se podia ter visto nos últimos anos, sendo com o artigo 60 da Constituição, é claro. Então, sabe, é esse grupo que diz uma coisa na tua frente e faz outra coisa por trás. É a mesma coisa do pessoal que está derrubando o Bolsonaro. Quem está atrapalhando o governo Bolsonaro é as fake news. Esse é o grande problema. As pessoas tinham que ser sérias, corretas, não denegrir a imagem de ninguém. Adversário político nós somos. Eu sou adversário do PT, mas eu respeito e converso sem problema nenhum com qualquer debate com ele, sem problema nenhum. Agora, pessoas que se diz de direita atacarem institutos, atacarem instituições em benefício próprio. Olha, eu tô chocado, e depois mais essa do Moro. Eu estou numa semana assim... 359 milhões e você está chocado? Tem gente trocando de partido, indo para o PSL com 359 milhões e ninguém pergunta por que não querem mais fazer as obras na frente do Transurb, ali do lado do shopping de Novo Hamburgo. Toda véspera de eleição tinha que fazer o prédio. Ué, mas agora não precisa mais fazer o prédio. Mas por que será que não precisa mais fazer o prédio do lado, na estação do Transurb, ali do lado do shopping? Não precisa, tem 359 milhões para o PSL, tem 350 para o PT. É muito melhor eu ser do partido, eu não vou precisar fazer obra para fazer contrato, para fazer isso, pedir aquela partezinha. Não, acabou tudo isso. A gente pega do fundo eleitoral. Sabe que é essa do PSL? Ô, João, tu acredita que possa vingar essa tentativa de alguns setores do Brasil, né? A Associação Brasileira de Imprensa, olha quem, né? Que lá atrás, junto com a OAB, foram as pessoas que buscaram o impeachment do Fernando Collor de Mello, né? Que entraram com o impeachment, né? Estou dando um exemplo, mas pode ser a fala do PT, a fala da Rede, a fala de outros tantos partidos e outros tantos entes políticos. Entrou hoje, né? O MBL também entrou com um pedido hoje de impeachment também, né? O MBL? Entrou hoje. Sim, com pedido de impeachment. Como é que tu vê isso? Olha, por já ter passado por tantas coisas nesses 42 anos, eu diria o seguinte: o impeachment vai vir. Vai ser pedido. Se vai passar é outra história, mas que ele vem. Não tem a menor dúvida. Eu acho que o Maia aceita. Aceita. Porque estão fazendo... É que eu digo, gente, estão fazendo um jogo errado. O pessoal está indo para agressão. Agora saiu até um rapaz, espalhou um fake. Não, que a Polícia Federal foi na casa do Rodrigo Maia e chutou a porta e revistou tudo, prendeu tudo. Não, em primeiro lugar, não se entra na casa de um presidente da Câmara Federal sem o mandato judicial do Supremo Tribunal Federal. Começa por aí. Então, tu imagina o nível das pessoas. Então, é muita fake news. Eu acho que nós deveríamos respeitar mais as pessoas. Nós estamos vivendo uma crise séria, tanto na saúde como no comércio.
empresas fechando. Eu sei o que eu estou passando. Eu estou 45 dias com uma empresa fechadíssima, sem as pessoas poderem atender, sem poder fazer nada. E as pessoas ficam compartilhando, brigando. Poxa, essa é a hora de nós sentarmos, pararmos, deixa o Brasil voltar a viver. Depois vamos discutir política. O meu pensamento sabe, essa coisa de esquerda, direita. Não, hoje em dia não tem mais esquerda, não tem mais direita. Hoje tem programas de governo. Isso que nós temos que empresário. O melhor programa hoje ganha. Chega de ídolos, mitos. Nós temos que parar com isso, de criar esse herói. Não existe herói. O herói é o brasileiro que sai às 6 da manhã e volta às 10 da noite. Esse é o herói. É o cara que ganha o salário mínimo e sustenta 2, 3 filhos. Nós temos que parar com essa... Wilson, manda bala, Wilson. Mano. O que tu está enxergando aí, Wilson? Bom, eu vou tentar... Porque acabaram juntando alguns assuntos, né? O primeiro, o outdoor aqui em Novo Hamburgo. Eu continuo com a minha opinião que eu expressei no que você postou no Facebook, Rodrigo, o que eu fui comentando ali dentro, eu continuo pensando do mesmo jeito. Para mim, a primeira coisa que vale, que é a mais importante de todas, é a liberdade de expressão. E até onde eu posso estar enganado, ela continua valendo na Constituição Federal. Aquele outdoor é uma propriedade privada, pago. Foi um anúncio pago, né? E me parece que o Bolsonaro teve 75% dos votos válidos aqui em Novo Hamburgo. Então, não deixa de ser uma verdade o que está ali. Talvez, como eu não lembro, acho que foi o João que comentou, não lembro quem comentou. Foi eu. Talvez teria que ser melhor identificado no outdoor quem estava pagando pelo anúncio. Mas se esse recorte da realidade era válido somente no dia após as eleições, que Novo Hamburgo estava com Bolsonaro, não deixa de ser uma verdade, continua sendo uma verdade. Outra coisa, o Fernando comentou dos votos, que se vota em pessoas. Concordo com ele, e isso sempre foi assim no Brasil, Fernando, não é agora. Isso sempre foi assim. Você vota no PT porque o Lula, e você vai votar no PT porque em quem o Lula mandar votar, e os outros partidos são a mesma coisa. Porque nenhum partido brasileiro, na realidade, é consistente, tem um programa realmente consistente, sólido, que vá atrair qualquer pessoa. E nós temos aí 30 e poucos partidos, e a maior parte deles são relevantes. É muito partido relevante, não é como nos Estados Unidos. Lá também tem trocentos partidos políticos, mas só tem 2 que valem, que as pessoas dão atenção, que é o republicano e o democrata. E aqui não, nós não temos isso. Então, as pessoas sempre votaram, os eleitores sempre votaram nas pessoas e continuarão votando nas pessoas, né? A questão do... Ou no cacareco, né? No cacareco também. Cacareco, sim. Votaram contra a pessoa. Exato. Votaram no cacareco, é contra a pessoa. Rinoceronte, cacareco e no palhaço. Agora, a questão do Osmar Terra, que ele errou, que ele falou que eram 2.000 e morreram 4. Bom, eu ainda acho bom, porque se você pegar aquele biólogo, Ítalo não sei o quê, que fez um vídeo de 1 hora, que teve 5 milhões de acessos, pelas projeções daquele imbecil, baseadas em um único estudo de um americano, Neil Ferguson, do Imperial College, aliás, um inglês, que já foi refutado por vários outros cientistas, era, de acordo com esse tal de Ítalo, hoje já era para ter aproximadamente 1 milhão de pessoas mortas. Então, ótimo que esse cara errou. Eu acho perfeito que ele tenha errado. E outro detalhe também, né? A quarentena, que eu sempre falo que eu acho que ela é uma quarentena política, 2 resultados dela. Um deles, hoje, segunda-feira agora, ontem ou hoje, né? Beira Rio botou na rua 1.500 pessoas, Piccadilly botou na rua 400 pessoas. Esse é um resultado da quarentena política.
E aí você vê o senhor Eduardo Leite fazendo uma reunião com o pessoal do MST. E se eu fosse politicamente correto, eu diria, nossa, além dele fazer uma reunião com o MST, ninguém estava usando máscara e estava todo mundo sentadinho um do lado do outro. Fica feliz com isso. O que ele está fazendo reunião com o MST? Tossindo. O Beira-Rio mandou 1.500 pessoas para a rua e o Piccadilly mandou 400. E ele fazendo reunião com o MST? Eu não consigo entender essas coisas. E a minha última questão em relação à quarentena, pegando o gancho também do Fernando de uso das máscaras, realmente me incomoda essa questão de o uso ser obrigatório. Isso me incomoda. E outra coisa que eu entendo no decreto municipal aqui, é que, se não me falha a memória, restaurantes e bares podem vender alimentos ou atender no balcão, eu não sei corretamente, das 11 às 5. E os restaurantes, acho que das 11 às 10 da noite. Então eu fico naquela dúvida, será que depois das 5 o coronavírus está passando pela calçada e entra na lanchonete? Mas no restaurante ele só entra depois das 10? Ele dorme mais cedo. Esse é o problema. Eu não consigo entender qual o estudo científico que estabeleceu 5 da tarde data limite para a lanchonete e 10 da noite data limite para o restaurante. Eu gostaria de ver esse estudo científico. Tá bem. E o que acontece com os processos de impeachment pipocando, Wilson? Eu não acredito, Rodrigo. Eu discordo do João. Eu acho que, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, o PT acho que entrou com mais ou menos 17.988 processos de impeachment contra ele. Mais ou menos esse número, né? Então, isso vai acontecer durante os 4 anos do mandato dele. Toda hora vai ter alguém entrando com mandato de impeachment. Ele usou gravata listrada quando com aquela camisa combinaria mais uma gravata de bolinhas. Impeachment nele. Só uma coisa, viu? Não se esqueça que o Fernando Henrique tinha o Congresso na mão. O Bolsonaro não. Olha a diferença. Não, tudo bem, mas ele tinha um Congresso comprado na mão. Não interessa, mas tinha o Congresso na mão. O homem vai comprar também. Vamos ver. E falando em Fernando Henrique, a reunião dele com a aparição dele junto com o Lula em festividades de 1º de maio, eu acho que não significam absolutamente nada. São 2 dinossauros da política que já não valem mais absolutamente nada. E são 2 frutas da mesma árvore, né? Que fingiram a vida inteira estar em campos opostos e brigando. A única diferença na realidade é que o Fernando Henrique toma banho e escova os dentes todos os dias e o Lula deve fazer isso cada 2, 3 dias ou uma vez por semana. Só. Essa é a diferença entre os dois. Eles valem a mesma coisa. Forte. Ô, Wilson, tu não recebeu o meme, aquele que acordaram hoje o nosso presidente do lado do Ciro Nogueira e do Jefferson e do Paulinho da Força e do Valdemar? Não, acho que ainda não. Nas redes essa, hein? Valdemar da Costa Neto, Romero Jucá e Roberto Jefferson, best friend forever com o presidente Bolsonaro, né? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Vamos ver. Eu acho, honestamente, eu tendo a ficar... Eu me dedico mais a ficar a favor do presidente Bolsonaro e apoiar ele do que deixar ele se aproximar dessa gente, né? Porque essa turma o Brasil conhece há muito tempo, né? Perfeito. Pessoas que foram condenadas à prisão, inclusive, também, né? Junto com o ex-presidente Lula, alguns, o Roberto Jefferson antes disso, lá junto com o Zé Dirceu, e assim vai. Fernando Rodenbusch, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Semana trepidante a semana passada. Essa semana começa a milhões e, pelo que está anunciando a próxima sexta-feira, dia do trabalho, com certeza será um dia de protestos Brasil afora. Talvez nem tanto. Vai ser feriado ou não? Seria muito mais. Para ti faz diferença isso, Copete? Para mim? Ou para a maioria? Para o Brasil, neste momento, faz diferença? Eu acho que sim. Acho que a maioria das pessoas estão trabalhando neste momento. Olha, eu quisera ter o teu otimismo. Infelizmente, não é verdade. E aí, quando você... Eu posso fazer ponto final? Pode. Vai lá. Vamos nessa. Que ele seja um ponto final, ponto, né? Não uma frase final. Não. Hoje eu vou falar assim de pequenas coisas. Por que a indústria calçadista está demitindo tanto? Não parou de comprar. Não. Por que quem é o principal comprador do Brasil, fora do Brasil?
quem é o principal comprador? Pela ordem, Estados Unidos, com uma relevância maior nos últimos meses, mas já diminuindo, e depois a Argentina. A Argentina sai do Mercosul. Depois de ser cuspido na cara, ofendido, tá? Eles tomaram uma atitude que eu não concordo, mas eles não querem mais, eles não sentam mais junto com o povo do Mercosul. Eles não querem mais acordo com o Mercosul. Eles estão devendo 300 e... Eles devem mais do que eu. Pronto, devem muito, tá? A Argentina é o principal mercado do sapato do Rio Grande do Sul e é o principal comprador de veículos do Brasil. Eu fico extremamente preocupado com essa relação comercial que tem o Brasil, vamos dizer, nessa área que eu atuo, né, é o fato disso. E acho que isso também explica um pouco a visão dos empresários de sapato para esse momento. Explicam parte disso. Eu vou dizer, eu fico angustiado quando eu escuto aí deixa ele se acalmar ali um pouco, porque ele colocou mais uma na lista. Alguém aqui sabia que a ministra Kátia corre risco? Sim. Ela é do Não, DEM. não é a Kátia, é a ministra da Agricultura. Ela é do DEM. Ela é a ministra da Agricultura é do DEM e está sendo fritada. O que eu acho é que, quando se pergunta o cerne, a pedra basilar, por que o Moro saiu? Essa resposta, até foi indagada aqui, a pergunta, né? Essa resposta, ela é muito importante para o momento, porque a gente vê uma aproximação, uma guinada do governo Bolsonaro para o centro. O centrão, para quem, vamos dizer, eu vou falar isso para o Fernando, porque eu sempre acompanhei política. O centrão é composto por anônimos. É um grupo que, não vou dizer, que é a massa maior de votos ali, e não são pessoas conhecidas, não são aqueles vaidosos. Se você se der conta, o Bolsonaro fazia parte do centrão. Ele era vamos dizer assim, obscuro deputado de 3 ou 4 mandatos que você nunca ouviu falar. Não apenas ele, isso faz uma grande maioria de deputados que apenas atendem, vamos dizer, algumas localidades, alguma região. Esse centrão é a pedra fundamental de qualquer pedido de cassação. Contra Dilma foi muito fácil, porque, ao contrário do que acontecia com o milagroso, o marolístico Luiz Inácio Lula da Silva, quando a Dilmanta assumiu, que prometeu não aumentar impostos na sexta-feira e na segunda-feira aumentou impostos. O próprio PT viu que aquela canoa estava furada, não fez nenhum movimento para salvar Dilma. O Centrão foi instado a votar contra Dilma, vamos derrubar porque ela vai acabar com a economia. E a dona Anta ia acabar com a economia do Brasil como ela tentou. O mercado de caminhões caiu 57% de um ano para outro. Esse é o negócio. O problema é, se o Moro saiu porque vê o governo rumando para o Centrão para sobrevivência, não vai ser cassado, mas o Brasil vai ser mais do mesmo. Fernando Rodenbusch, agora sim, teu ponto final. Vírus, o que a gente está falando, né? Que coisa horrível também aí. Vamos lá. Para mim, respondendo ao Copete, então, ali também, de uma certa forma, quando a gente falou nos trincos, falou na chave, falou no sapato dentro de casa, o uso da máscara, que é um pouquinho diferente de tudo isso, mas, então, uma frase que eu estou levando para mim. Não é o vírus que te pega, é você que pega o vírus. Não é o vírus que te pega. Então, está lá a minha caneta na mão, peguei na caneta, a caneta está com o vírus, não é o vírus que me pegou, fui eu que peguei o vírus.
Esse teu meio tem que cuidar muito, porque tem aquele outro vírus que faz muita enfermidade, é o vírus de bruço, aquele também é muito perigoso. Fala, Fernando. Desculpa. Então, não é o vírus que te pega, é você que pega o vírus. No momento que tu pegou lá e depois botou na tua boca, botou no teu rosto e tal, Concordo, daí é que começa... Lava as mãos. Bem. Nós até podemos nos abraçar, podemos dar a mão para outra pessoa. Só que em seguidinha, vai passar álcool, vai tomar banho, vai tirar a roupa, vai fazer. Esse é o meu pensamento. E um recadinho só para o pessoal. A cultura, Rodrigão, a cultura de Novo Hamburgo está precisando muito de ajuda. Todo o movimento cultural da nossa cidade está muito preocupado com tudo, porque nós vamos ser a última economia a voltar. Então, por favor, olhem para a cultura. Nosso secretário de Cultura, olhe para nós. Vamos começar a pensar um pouquinho mais na gente aí, tá bom? Bem. O João Carelato, teu ponto final, João. Vai ser curto. Primeiro, verdade acima de tudo. Justiça acima de todos. Primeiro passo. E que esse país consiga retomar o caminho depois de toda essa pandemia que estamos passando. A única coisa que eu peço é consciência, responsabilidade e respeito a todos. Porque, no fim, somos todos irmãos. Somos contrários políticos, somos contrários no futebol, mas somos irmãos. Nós não podemos brigar entre nós. Esse é o meu pensamento. Respeito acima de tudo também. É simples. Hoje não vou me alongar. Bem. O Wilson Pacheco. Rodrigo, eu vou retomar, sendo rápido também, mas falando uma coisa que eu já falei antes, né, do que eu acredito que representa o Bolsonaro. O Bolsonaro é um ponto de ruptura. Ele é um momento de transição na história do país. Ele não é o Salvador, ele não é o Messias, como diz o próprio nome dele, né? Nós estamos aí meio que num ritual de passagem, vamos dizer. Nós temos que atravessar tudo isso, e é lógico, as forças que estão aí, quem estava dominando tudo não vai vender isso barato. Então, essa não é uma situação fácil. É mais ou menos como se fosse um parto com fórceps. Isso vai ter que mudar. De um jeito ou de outro, essa criança tem que nascer. Por mais que queiram não permitir que isso aconteça. Mas isso eu vejo como um movimento inevitável. Vai demorar 4, 8, 12, 20 anos, mas ele acontece. Não tem como retroceder, porque muitas coisas já foram mudadas. E muitas delas, pelas mudanças, a população, o eleitor, o cidadão já percebeu que isso é melhor. Então não vai aceitar uma volta a um estado anterior que era degradante para a maioria do povo brasileiro. Boa noite a todos. Muito bem, agradecendo demais o carinho dessa bancada maravilhosa. Quero deixar um convite para vocês 4 e para todos os nossos telespectadores para amanhã à noite, essa quarta-feira, vocês acompanharem conosco o debate na nossa Estação Hamburgo com a secretária municipal de Educação de Novo Hamburgo, o presidente do Conselho Municipal de Educação, Paulo Thiele, e a presidente do Conselho Municipal de Educação de São Leopoldo e também presidente da União de Conselhos de Educação do Rio Grande do Sul e membro da União Nacional, a Fabiane Bitello. Amanhã no Estação Hamburgo, a partir das 21 horas, vamos debater como fica a questão das nossas crianças, do aprendizado deste ano que caminha para ser um ano perdido. É o que eles vão responder amanhã, a partir das 21 horas com vocês. Obrigado, gente. Valeu. Abraço.